Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa super aula de discursiva Visão do Examinador, onde eu vou passar para você uma técnica que eu utilizo no meu treinamento de discursiva, que é a visão da banca, a visão de quem corrige as provas discursivas. Mas antes de começar, eu queria primeiramente deixar alguns agradecimentos aqui. Eu gostaria de agradecer primeiro à equipe do Você Concursado, né, que preparou esse estúdio bacana, esse plano de fundo legal, né, e também que proporcionou que eu chegasse até você, né, encaminhando ali os e-mails, os anúncios e tal. E é interessante que nesses anúncios eu sempre pedia para colocar o quê? Coloca lá que é prova discursiva, que é para prova discursiva. Por quê? Porque eu já queria selecionar ali aquelas pessoas que já tinham uma visão um pouco diferente daquela grande massa de concurseiros que se preocupa apenas com a prova objetiva, com as resoluções de questões da prova objetiva e esquecem dessa matéria que tem o potencial de fazer o candidato realmente ser aprovado. E principalmente na área de controle, na área de tribunais de contas e controladorias gerais. Então, eu já pedi para direcionar, então se você está aqui hoje é porque você realmente já é diferente daquela grande quantidade de concurseiros que nem sequer sabe, às vezes, né, que tem prova discursiva em concurso público, muito menos estão preocupados em se preparar para isso. Então, se você está aqui, parabéns também. Eu espero que nessa aula a gente possa evoluir muito juntos. Inclusive, nessa aula a gente vai quebrar vários mitos referentes à prova discursiva. Primeiro que prova discursiva não é só você saber o conteúdo que você vai bem. Né? Se eu te der o tema aqui, vai ter um candidato, te der um tema para estudar, antes da prova mesmo, ó, o tema da prova vai ser esse aqui. Se eu te der, é bem possível que alguns candidatos vão ser eliminados sem conseguir o mínimo, mesmo sabendo o tema, mesmo tendo estudado o tema. Por quê? Porque prova discursiva não é só saber o conteúdo, não é igual a redação que você aprendeu na escola. Prova discursiva não é igual a tudo que você vem aprendendo ao longo da vida sobre redação. Prova discursiva é igual uma prova objetiva. Você tem que ter técnica, você tem que ter estratégia e tem que estar focado naquilo que a banca quer. Então é por isso que a gente vai apresentar para você a visão do examinador. E aí, para começar, eu já quero te passar aqui como vai ser a estrutura dessa aula, tá? A aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre a visão do examinador, mais precisamente sobre a visão do examinador da banca CESP/Sebrasp. E Bruno, por que você escolheu a banca CESP/Sebrasp? Escolhi essa banca por quê? Porque, primeiro, a maioria dos concursos da área de controle, se a gente for pegar um histórico aí, TCU, TCDF, TCM Minas, TCE Paraíba, Controladoria Geral do Pernambuco, do Ceará, enfim, se pegar vários concursos da área de controle, todos foram elaborados pela banca CESP. Inclusive os que estão previstos aí, TCM Rio, TCM São Paulo, TCDF, CGU, é bem provável que também seja com a banca Sebrasp. Então a gente precisa conhecer ela porque é a banca que mais faz prova para a área de controle. E segundo, porque a banca Sebrasp, ela tem uma estrutura de redação que é copiada por várias outras bancas em provas discursivas. Então se você aprende a estrutura daquela banca Sebrasp, fica muito mais fácil de você resolver provas de outras bancas, tá ok? Isso significa que você não tem que estudar os critérios das outras bancas, não, você tem que estudar também, mas conhecendo os critérios da banca Sebrasp, você já está na frente da maioria das pessoas. Então, quando sair o edital e for outra banca, você já consegue estar um passo à frente da grande maioria de candidatos, e aí você só precisa adaptar a algumas necessidades específicas de cada banca. Beleza? Então, essa vai ser a primeira parte. E nessa parte eu já vou trazer a visão do examinador, que é o quê? Provas reais de concurso, com espelho de correção, com folhas de redação de candidatos que foram aprovados. E a gente vai analisar ponto a ponto aqui os acertos e os erros que eles cometeram, né, para conseguir as notas nas provas discursivas. E na segunda parte eu vou falar sobre uma oportunidade que eu tenho, que é a participação na academia discursiva. Eu vou trazer para você quais são as regras e como você pode fazer para participar da Academia Discursiva, que é um treinamento que eu montei específico para a área de controle, né, e específico para discursiva. É um treinamento que eu sempre sonhei, eu já estou nessa área há mais de 5 anos, eu sempre sonhei em montar e eu consegui montar esse ano, então eu vou apresentar para você como é que você faz para participar. Mas se você não quiser, não tiver interesse agora, tudo bem. O importante é que você continue aqui, porque nessa aula, nessa primeira parte da aula, a gente vai trazer muito conteúdo e muita coisa bacana. Beleza? Então vamos lá.
Antes de começar, eu queria contar um pouco como que foi a minha história. Quem sou eu? Às vezes você está vendo esse vídeo e você não conhece. Quem é esse careca aí que está falando um monte de coisa sobre prova discursiva? Quem é ele para falar sobre prova discursiva? Pois bem, eu vou contar um pouco da minha história. Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar lá em 2006. Eu ainda não tinha nem finalizado o meu ensino médio, eu já estava prestando prova de concurso. Inclusive, um detalhe engraçado é que eu fiz um concurso público antes de fazer um vestibular. Né? Porque no final do meu terceiro ano saiu um concurso público para esse concurso aqui, que foi o concurso da CAESB, né? Que é uma companhia de saneamento básico de Brasília. Isso é um concurso para nível médio, eu não tinha terminado em nível médio ainda, mas vamos fazer essa prova aí para começar a testar. Né? E aí eu fiz essa prova aqui antes de fazer o vestibular, que foi no outro ano. Enfim, e aí... por que eu decidi já começar a fazer concurso tão cedo? Porque assim, eu vim de uma família em que a gente nunca teve uma condição financeira muito agradável, né? Em casa são 6 pessoas, dentro dessas 6 pessoas tem um irmão ainda, o meu irmão mais novo, ele tem um problema de deficiência, então assim, o custo para a manutenção desse meu irmão é sempre muito alto. E em casa só meu pai trabalhava, né? E apesar de todos os esforços, a gente não tinha uma vida com muito glamour, a gente não podia fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? Na fase ali de jovem e tudo. Então, eu decidi estudar para concurso porque eu vi ali uma oportunidade, né, de primeiro, ter minha própria independência financeira, né, ter aquela estabilidade financeira que eu precisava, e segundo, porque com o concurso público eu poderia galgar melhores condições de vida para aquelas pessoas ali que batalharam tanto para que eu chegasse até onde eu cheguei, né? Principalmente para os meus pais e para os meus irmãos. Então, com o concurso público eu conseguiria garantir umas condições melhores de vida, algumas coisas que a gente gostaria de viver junto e não podia por conta de dinheiro. Eu fui atrás porque eu sabia que se eu conseguisse passar no concurso, eu poderia trazer isso para minha família. Inclusive, esse também pode ser o seu objetivo de estudo, a sua missão maior em estudar. Pois bem, em 2006, eu fiz o concurso da CAESB, fui aprovado aqui por conta do conhecimento que eu já tinha adquirido e também fiz o concurso do Banco do Brasil no ano seguinte. Né, em vez de fazer cursinho para vestibular, eu fui fazer o cursinho do Banco do Brasil. E por sorte, né, eu vou explicar por que sorte, eu fui aprovado nos 2 concursos. Aí você fala assim, Bruno, nossa, você foi aprovado nesses 2 concursos, você estudou muito para eles? Eu vou falar, vou ser sincero com vocês. Não, eu não estudei muito para eles. Eu não estudei muito para esses concursos específicos, mas eu estudei muito para passar nas provas do ensino médio. E tive sorte de, na prova dos 2 concursos, cobrarem conteúdos que eu havia estudado já no terceiro ano, já no final do ensino médio. Então eram conteúdos que estavam frescos na minha cabeça, ali, de matemática, atualidade, informática, português, redação, tinha muito conhecimento ali já acumulado. Então na prova tinha muita coisa fresca, então por isso eu consegui essas aprovações. Só que eu não tomei posse logo de seguida, eu fiquei 2 anos aí nesse período até ser chamado, e é um detalhe engraçado que eu fui chamado nos 2 concursos ao mesmo tempo, assim, foi bem bacana, na mesma semana, caramba, posso escolher já, que legal e tal. Enfim, com 19 anos, então, eu estava assumindo lá, e aí por questão de conveniência, localidade, etc., eu escolhi o concurso da CAESB, então eu comecei a trabalhar na CAESB, no atendimento ao público. E aí, já tinha conseguido minha aprovação, não tinha nível superior, então falei, vamos fazer então a faculdade, né? Eu cursei Ciências Contábeis na UNB, né? De 2006 a 2011, então eu fui fazer minha faculdade, porque eu pensei o seguinte, poxa, se eu quero um concurso melhor, eu preciso ter nível superior, porque os concursos de nível superior normalmente pagam um valor superior aos concursos de nível médio. Então, beleza, vou ter que fazer isso aqui. Então, foi uma parte da minha vida que eu me dediquei à minha faculdade, já também mesclando ali com o trabalho. Só que foi chegando aqui no final, eu estava com uma rotina muito louca. Imagina, eu estava tendo aula na faculdade de manhã, depois eu vinha, trabalhava à tarde, depois eu voltava a ter aula na faculdade à noite, eu não tinha muito tempo para poder estudar, tinha que estudar de madrugada, e no trabalho, não sei se você tem, às vezes algumas pessoas que trabalham com atendimento ao público sabem isso também, sentem isso, né? Na CAESB era uma empresa de saneamento, então eu trabalhava no atendimento, mas não era atendimento para prestar um atendimento de qualidade, era um atendimento em que as pessoas iam lá para resolver problemas.
né? Imagina, você nunca vai lá na Caes e falar assim, ó, gente, esse mês vocês mandaram a conta direitinho, pô, legal, obrigado. Não, você não vai lá agradecer. Chegou direitinho, é sua obrigação. Agora, se chegou errado, aí você vai lá. E aí você vai lá reclamar porque cobraram a mais, porque a conta tá alta e etc. Então era o dia inteiro recebendo reclamação, o dia inteiro recebendo reclamação. E tudo bem, tem gente que sabe lidar muito bem com isso, mas para mim, aquilo não satisfazia minhas necessidades profissionais. Eu queria sair dali, eu queria outros áreas, eu queria trabalhar com outras coisas, né? E isso começou a me motivar muito a estudar para concurso público. Então, quando chegou aqui no final do ensino médio, ou quando chegou aqui no final da faculdade, eu falei assim, ó, agora vamos ter que organizar isso aqui, porque não dá para continuar trabalhando com um atendimento igual eu estava trabalhando. E aí eu fui atrás de algumas áreas para poder prestar concurso e definir a área de controle, né? A área de controle, primeiro, é uma área que está ligada aqui ao meu curso, né? De certa forma, não que isso me ajudou muito, porque a maioria das pessoas que passa nem é contador em concurso da área de controle, mas eu decidi estudar para a área de controle. Por quê? Porque a área de controle é uma área que dá paixão ali, né? Você está prestando um serviço de fiscalização dos recursos públicos, combatendo corrupção, combatendo gasto excessivo, combatendo ineficiência, né? Indo atrás de erros para poder corrigir e otimizar os recursos públicos. E aí, então, se você economiza recursos públicos, se você combate a corrupção, se você combate, né, o gasto ineficiente, teoricamente você está ali ajudando a sociedade a ter uma vida melhor, né? Ao dinheiro da sociedade ser usado de forma devida. Então, para mim, isso fazia muito sentido. E aí foi por isso que eu decidi, vou fazer concurso para área de controle. Então, quando acabou minha faculdade, acabou em julho, eu falei, vou começar a estudar para concurso para nível superior, vou estudar para auditor do TCU. E por coincidência, logo em 2011, em agosto de 2011, eu terminei em julho, em agosto de 2011 já saiu o edital. Eu lembro que eu fui num preparatório presencial em um dia, no dia seguinte tinha saído o edital para o concurso TCU. E aí saiu com 2 meses até a prova. Então eu tinha 2 meses para estudar. Falei, cara, é isso que eu quero, então vamos tocar. Então foram 2 meses em que eu pagava R$ 2.600 em um cursinho presencial e recebia menos de R$ 2.000. Então eu já estava tirando dinheiro da poupança, né, que não era muito grande na época, para poder me preparar, porque eu via que aquilo era, na verdade, um investimento para eu conseguir algo melhor na vida, um investimento para eu subir profissionalmente, um investimento para eu melhorar a qualidade de vida minha e a qualidade de vida das pessoas que estavam à minha volta. Então eu comecei a estudar para esse concurso de 2011, eram 15, 16 matérias, mais 3 provas discursivas, e aí era cursinho à noite, estudava de manhã, CAESB à tarde e à noite cursinho, aí depois do cursinho eu estudava, revisava a matéria, enfim, aquela correria. Foram 2 meses de bastante estudo, sem fim de semana, sem nada, então realmente eu foquei em estudar. E aí quando veio o resultado dessa prova, adivinha? Eliminado. Eu não consegui tirar nem mais de 50%. E aí me bateu aquele desânimo, né? E as pessoas acham engraçado quando eu falo, pô, bateu um desânimo, você estudou 2 meses para um concurso TCU, foi reprovado e bateu o desânimo, bateu. Tá? Primeiro porque eu não sabia, de fato, o que era estudar para concurso. Apesar de ser concursado, eu não estudei diretamente para concurso. Eu não sabia o que era estudar para concurso. Eu achava que era igual estudar para uma matéria da prova da faculdade, da escola, e que você pode estudar ali de última hora, né, antes da prova ali, e conseguir um bom desempenho. Né? No concurso não foi isso. Então eu fiquei realmente abatido. Eu falei, poxa, eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, e não consegui. Né? E aí eu fui, então, tentar conhecer um pouco mais. E aí foi quando eu tive uma sacada bacana. Se eu quero passar num concurso do Tribunal de Contas da União, se eu quero passar num concurso do TCU, vou conversar com quem já passou no concurso do TCU. Eu tenho um padrinho que trabalha lá, e aí ele me apresentou o Benjamin. E o Benjamin foi analisar ali comigo o que eu tinha feito durante o meu estudo, toda a minha prova. E aí ele me deu algumas dicas, e entre elas ele me deu a seguinte sacada. E a sacada é essa daqui, ó. Deixa eu trazer aqui para o slide para você. Ele diz o seguinte, Bruno, em concurso público, não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E aí, quando ele disse isso, mudou meu jeito de pensar o concurso. Por quê? Porque não passa aquela pessoa que sabe muito, passa aquela pessoa que tira a maior nota, ou seja, que está mais preparada para a prova em si. Né? E é diferente, porque quando eu estava estudando, eu achava o seguinte, poxa, se eu vou fazer um concurso
e cai a matéria de direito constitucional, eu tenho que dominar direito constitucional. Então eu achava que se eu fosse num aniversário, numa festa, andando na rua e alguém me perguntasse algum conteúdo a respeito de direito constitucional, eu teria que saber responder. Eu teria que saber responder, e se eu soubesse responder aquilo, eu estava preparado. Agora, se eu não soubesse responder aquilo, eu não estava preparado. E aí eu vi que não era assim. Na verdade, o que eu precisava saber responder eram as questões da prova. E eu precisava saber as questões que tinham maior impacto na nota final. Então eu precisava conhecer bem aquelas matérias que tinham uma pontuação significativa. E eu comecei a me dar atenção para quê? Poxa, português aqui. Poxa, português tem sempre muitas questões. Tem muito mais questões que direito constitucional, do que direito administrativo, do que direito penal. Pô, eu tô deixando o estudo de português de lado? Não, eu quero tirar maior nota, então eu tenho que garantir a maior pontuação nessa matéria. Opa, discursiva vale 30% da nota final? Caramba, discursiva vale mais do que todas as matérias individuais da prova objetiva, então calma aí. Não posso deixar esse estudo de lado também não. Como é que eu faço para tirar a maior nota na prova discursiva? Então mudou meu foco, mudou. Agora eu tenho que saber fazer prova, eu tenho que tirar a maior nota. Eu não preciso mais saber todo o conteúdo, eu vou saber só o que é preciso. E aí então comecei a otimizar meu tempo, montei uma estratégia diferente de estudo, comecei a pesquisar um pouco mais de técnica de memorização, resolução de questão, critérios de correção da prova discursiva. E aí voltei a estudar, e aí em abril de 2012 eu fiz a prova para o Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás, né? E nesse concurso eu já consegui uma aprovação, eram 5 vagas para esse concurso, e eu fui aprovado em 3º lugar para o cargo de auditor contábil, né? E aí eu falei, caramba, de agosto de 2011 até abril de 2012 foram o quê? Foram 8 meses. Em 8 meses de preparação, logicamente esses 2 meses que eu estudei para o TCU me ajudaram muito, porque eu consegui ver bastante matéria, né, porque eu estava focado, mas foram 8 meses até conseguir a primeira aprovação. E aí caiu a ficha, eu falei, caramba, então isso aqui realmente faz sentido, porque a minha nota na objetiva não tinha sido a melhor, a minha nota na discursiva não tinha sido a melhor, mas a minha nota na objetiva e a minha nota na discursiva tinham sido altas. E aí quando você consegue um bom desempenho aqui e um bom desempenho aqui, sua média vai lá para cima. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão bem na objetiva, mas vão mal na discursiva, então a média cai. As pessoas às vezes vão mal na objetiva, vão bem na discursiva, a média sobe. Mas se você mantém um nível bom nas duas matérias, você sempre está com uma média alta. E aí eu continuei estudando, porque aqui saiu o resultado, até sair o resultado e chamar, eu continuei estudando. E aí em setembro de 2012, eu fiz o concurso para o Tribunal de Contas da União para o cargo de técnico e aí comecei a estudar e tal, e aí saiu depois o edital para o TST. E aí tinha um cargo de analista judiciário para a área contábil. Eu falei, pô, esse concurso é interessante. O que eu fiz? Eu peguei e comparei. Eu falei assim, vamos dar uma olhada nos 2 editais aqui. Poxa, se eu estudar para o cargo de técnico do TCU, eu consigo aprovar o conhecimento para o cargo do TST? Consigo aproveitar o conhecimento? Consigo. Se eu consigo aproveitar, então dá para estudar. Então eu estudei focado no concurso do TCU para técnico e também para fazer a prova do TST. E aí, aplicando todas as técnicas, aquele ritmo de estudo e tudo, eu consegui ser aprovado. Eram 22 vagas. Consegui ser aprovado em 20º lugar no concurso de técnico do TCU. E no concurso de analista, que não era o meu foco principal, porque eu estava estudando para técnico do TCU e reaproveitando aquele conhecimento para o TST, eu fui aprovado em 2º lugar. E Bruno, você tirou a 2ª melhor nota na prova objetiva? Não, não tirei a 2ª melhor nota na prova objetiva. Qual foi o diferencial para você conseguir 2º lugar então, Bruno? Eu tirei 100 pontos, a nota máxima na prova discursiva. Então eu estava lá atrás com 100 pontos, minha média foi lá para cima, 2º lugar no concurso, né? E se eu subir para 2º lugar, o cara que era 2º lugar na prova objetiva, ele caiu, porque ele não teve um bom desempenho na prova discursiva. Então veja que a prova discursiva aqui, nesse caso, foi diferencial para uma boa colocação. E aí eu assumi esse concurso, eu assumi o concurso do TCM, e aí quando fui chamado aqui no TCU, eu peguei, assumi, voltei para Brasília, né? Para ficar mais perto da família, etc. E aí assumi o concurso TCU. Só que aí, aqui no concurso TCU,
eu já estava ganhando 10 mil reais. Aqui na CAESB, eu ganhava na faixa de 1.900 reais. Então, todo esse período, todo esse esforço que eu tive foi recompensado quase em 10 vezes, né? Porque eu passei a ganhar quase 10 vezes o salário que eu ganhava. Tá, mas e aí, Bruno? Você parou aqui em técnico? As pessoas falavam para mim, poxa, Bruno, você já passou para técnico e tal, já está com um salário bom, inclusive o salário de técnico do TCU é melhor do que muito salário de analista, né? E aí, você vai parar, vai ficar por isso? Eu falei, não, eu vou continuar estudando porque meu foco é o nível superior. A minha estratégia, a estratégia que eu montei aqui atrás, quando eu estava aqui na UNB, a matéria que eu tinha planejado aqui era que eu ia passar num concurso de nível superior para um órgão de Tribunal de Contas, para um órgão da área de controle. E aí, em 2013, então, teve uma oportunidade, saiu o concurso de auditor do TCU, um concurso semelhante a esse concurso que eu havia sido reprovado. Aí eu falei, poxa, agora eu tô com uma bagagem bacana, agora vai dar certo. Então, foquei novamente meus estudos, né? Só que foi um estudo um pouco menos, vamos dizer assim, estratégico. Como eu já tinha passado em alguns concursos, eu pensei assim, tem algumas matérias que eu já domino, tal, não preciso dar tanta atenção, né? E aí, beleza, estudei aquilo e tal, e aí no dia da prova, eu peguei a prova, comecei a resolver. Primeiro, pressão, né? Aquela sensação assim, nossa, você já passou, você tem que passar nesse concurso. E segundo, a prova estava muito difícil. Né? Então eu olhei a prova e falei, caramba, essa prova tá muito difícil. E aí, pô, não vou passar, não tem jeito e tal, não sei o que. Eu comecei a fazer a prova, falei, já tá difícil mesmo, vamos chutar isso aqui, vamos ver o que dá e tal. Enfim, comecei a chutar algumas questões no final, fugi da minha estratégia e quando saiu o resultado, fui eliminado do concurso. E aí eu fiquei, imagina, aí sim, aí eu fiquei abatido, viu? Porque aqui eu tinha meio que obrigação de passar nesse concurso. Fiquei abatido, fiquei mal, né, normal. Mas depois que passou um certo período, eu pensei assim, poxa, se a prova estava difícil para todo mundo. Né? Eu estudei para aquela prova, estava preparado. Mas quando eu peguei a prova, eu desesperei, perdi toda a inteligência emocional e tudo. Então, fui em busca de melhorar essa inteligência emocional. Né? E fiquei ali de outubro até dezembro sem conseguir estudar praticamente nada. Né? Eu tentava estudar, mas não conseguia, fica realmente abalado. Mas em aqui no final de 2013, né? Aqui por volta de dezembro de 2013, saiu o concurso para o TCDF, saiu um edital para o TCDF, e aí vinha com cargos de... Deixa eu mostrar aqui na linha do tempo, foi aqui em mais ou menos dezembro de 2013, tá? Saiu um concurso para o TCDF, e o concurso era para auditor, analista e técnico. E aí tinha um cargo de auditor, que era um cargo geral, e o cargo de analista, que pegava, tinha um cargo de analista que ele pegava praticamente todas as matérias do concurso de auditor. Eram 16 matérias, eu acho que 14 eram correlatas, tinham 2 matérias diferentes ali. E eu falei, pô, legal, vou fazer então um cargo de auditor e de analista, são dias diferentes. Prova de auditor em uma semana, na outra semana prova de analista. Vamos nessa então. E aí comecei focado. Só que o que aconteceu? Foi em dezembro que saiu esse edital. Só que a prova estava marcada para maio. Então pense, dezembro até maio. O que tem nesse meio período? Nesse meio período tem Natal, nesse meio período tem Ano Novo, nesse meio período tem férias de janeiro, nesse meio período tem Carnaval em fevereiro, nesse meio período tem Páscoa em abril. Veja que são todos feriados grandes, são todos feriados em que as pessoas realmente elas têm mais dificuldade para estudar. Só que o edital tinha saído em dezembro e a prova era em maio. Não tinha como eu parar para poder curtir essas festas, né? Porque o edital já estava na praça e eu falei que eu ia passar naquele concurso. E aí, dia 25 eu estava estudando, dia 1º eu estava estudando, Carnaval eu estava estudando, feriado de Páscoa eu estava estudando, deixava de ir para as confraternizações? Não. Né? Estudava, batia minhas 6 horas líquidas de estudo, passava o outro tempo ali comemorando com o pessoal, lógico, não dava para ficar até muito tarde, lógico, não dava para encher a cara, lógico, não dava para poder emendar 2 dias, 3 dias de bebedeira, mas estava ali com o pessoal, pensando o seguinte, nesse ano eu vou me esforçar, nesse ano eu vou fazer de tudo para poder passar no concurso, nesse ano eu vou fazer o que for necessário para ser aprovado, porque o ano que vem eu vou curtir todas essas festas, mas aprovado no concurso do TCDF. E aí o que aconteceu? Em maio veio a prova, né? Então foi uma semana a prova de auditor
e uma semana a prova de analista. Então eu fiz a prova de auditor, depois eu fiz a prova de analista. Como eu fiz a prova de auditor e vi que o desempenho tinha sido razoável na prova objetiva, eu fiz a prova de analista tranquilaço. Falei assim, essa prova de analista aqui eu acho que eu vou passar, mas assim, eu já estou passado de auditor também, então tá tranquilo. Só que aí, quando veio esse resultado, eu tinha sido eliminado na peça técnica. Eu fui eliminado na prova discursiva de auditor do Tribunal de Contas do DF. Só você, Bruno? Não, eu e mais 70% dos candidatos aprovados. E aí, o que aconteceu nessa peça de natureza técnica? Veio um conhecimento acerca de um assunto que eu trabalhava já no TCU, eu trabalhava com aquilo, eu tinha um conhecimento muito aprofundado daquela matéria. E aí quando eu vi aquilo na prova, eu falei, cara, isso aqui eu domino e tal, não sei o quê, vou aplicar todo o conhecimento que eu tenho lá, né, da minha área. É melhor do que as técnicas que eu tenho de estudo aqui, porque as técnicas é para responder questão que eu não sei muito bem. Agora, como eu sei muito bem essa daqui, é só utilizar todo o meu conhecimento. E eu comecei a resolver. Só que eu comecei a responder utilizando toda a estratégia do órgão, não obedecendo aos critérios da banca, e por isso é tão importante esses critérios, por isso é tão importante essa visão do examinador, por isso é tão importante você manter a estratégia. Enfim, fui eliminado nesse concurso, mas, né, como estava bem preparado, e eu acredito que todo o esforço é recompensado, depois saiu o resultado, eram 5 vagas para o cargo que estava em disputa, eu passei em 3º lugar, com uma nota altíssima na prova discursiva. Então, assim, aqui eu não sabia o conteúdo, aqui eu sabia o conteúdo. E por não saber o conteúdo, eu apliquei técnica e consegui um desempenho melhor do que aqui, que eu não sabia, que eu sabia o conteúdo. Então, eu consegui ser aprovado. E aí, hoje, trabalho lá no Tribunal de Contas, como analista do Tribunal de Contas, e vejo quão bom e quanto valeu a pena todo aquele esforço, quanto valeu a pena toda aquela preparação. Por isso estou compartilhando com você aqui um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, que eu não tive oportunidade de receber essa informação enquanto eu estudava, mas o que eu faço questão de passar para você sem nenhum tipo, sem reduzir nada, na cara limpa aqui, mostrando para você tudo que eu aprendi com provas, com exemplos, com tudo. E aí, montei aqui, atualmente, né, eu trabalho também no Você Concursado, eu sou professor de discursiva e coordenador da equipe de recursos. Tá? Da equipe de recursos. E aí eu vou te explicar rapidamente, porque isso aqui vai contextualizar para a técnica da visão do examinador. Como coordenador da equipe de recursos, quando sai uma prova, quando tem uma prova discursiva de um concurso público, o que acontece? A banca, ela divulga o resultado da sua prova, e abre um prazo para que os candidatos possam recorrer da nota da prova discursiva. Então ele deu uma nota e fala assim, ó, você tem aí 2 dias, 3 dias para poder recorrer dessa nota, senão vai ser essa mesmo. E aí o que os candidatos faziam? Poxa, eu acho que eu fui injustiçado nisso aqui. E aí encaminhavam para mim o espelho de correção e a folha de resposta da banca, né? Então a folha de resposta do candidato ali com o espelho de correção com as notas detalhadas da banca, para eu poder avaliar se cabia recurso para poder aumentar a nota ou não. Com esse serviço, eu tive acesso aí a mais de 700 provas, porque vários professores, eu estava coordenando vários professores, eu tinha que analisar várias provas, e de várias bancas diferentes, inclusive da banca CESP/Sebrasp. Só que, como é um material que é disponibilizado só para o candidato aprovado, as pessoas não têm como entrar lá no Google e encontrar esse tipo de prova, né? Então esse tipo de prova é um material muito exclusivo. Só que como a gente tem acesso a esse serviço de recurso, a gente recebe muita prova e aí, logicamente, além de elaborar esse recurso, eu também pego aquelas informações para poder verificar, poxa, como é que o examinador está corrigindo essa prova aqui? Né? O que eu posso tirar de informação interessante aqui para passar para os meus alunos lá no meu curso de discursivo? Então, graças a esse tipo de serviço, graças ao recurso e a essa função de coordenador de recursos, que eu consegui montar a técnica que eu chamo de técnica visão do examinador, que nada mais é do que pegar a prova e analisar como se fosse o examinador, não como candidato. E aí você vê o outro lado, conhecendo o outro lado, você pode agradar melhor, né, o examinador. Funciona como se fosse na vida real mesmo. Poxa, se você vai sair com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, você sabe do que ele gosta, você simplesmente
fornece aquilo que ele gosta. Então, eu vou sair com a minha esposa, eu sei que minha esposa gosta de comer hambúrguer. Poxa, eu vou sair com ela e tal, quero que seja um momento agradável. Vou levar ela para comer sushi? Não, vamos levar ela para comer hambúrguer. Eu sei que ela gosta de comer hambúrguer. Ah, Bruno, talvez ela gostasse de sushi também. Eu sei, mas eu sei que ela gosta de hambúrguer, então eu vou dar hambúrguer porque não tem como errar. É exatamente isso que a gente faz conhecendo a visão do examinador. Eu sei o que o examinador está procurando, então eu vou dar para aquilo exatamente o que ele está procurando. Tá? E aí, antes de começar a trazer aqui as provas, eu já vou te dar um detalhe aqui, que é o que os candidatos cometem e que são erros fatais em prova discursiva. Quando eu digo erros fatais, são erros que fazem um candidato ser eliminado. O candidato estuda vários anos, estuda vários meses, se abdica de muitos momentos com amigos, com a família, tá? E aí é eliminado porque comete um desses dois erros fatais em prova discursiva. Quais são eles? O primeiro erro fatal é responder só o que sabe, né? Na prova objetiva, inclusive da banca CESP/Sebrasp, normalmente é questão de certo e errado. E aí falam assim, se você não tem certeza dessa questão, deixa em branco. E tem muito candidato que leva essa informação para a prova discursiva também. Então fala assim, são 3 tópicos que a banca pede para responder. Eu sei 2, esse último aqui eu não sei, então calma aí, então eu respondo esses 2, esse último aqui eu nem falo nada, porque eu não sei responder mesmo, só que isso é um erro fatal, porque se você não responde, a nota é 0. É 0 nesse tópico. E aí se você escorrega em um desses 2 tópicos aqui, você tá com a nota, você não consegue atingir a nota mínima. Então tem uma estratégia para você responder isso aqui, mesmo sem saber, que é uma técnica que eu vou passar para você daqui a pouco, e o segundo erro fatal em provas discursivas, e aí isso aqui é focado em provas discursivas de Tribunal de Contas, é escrever uma peça técnica tomando como modelo os documentos do órgão. Foi o que eu fiz no concurso do TCDF. Peguei um exemplo de documento que eu já escrevia lá no Tribunal de Contas e trouxe para a minha prova discursiva. Só que o que acontece? Aqui no modelo de órgão, você não tem exatamente o que a banca precisa para poder avaliar a sua prova. Você traz uma série de informações que são inúteis e as informações que são úteis para você ganhar pontos não necessariamente estão previstas ali. Então, se você vai estudar para concurso da área de controle, vai fazer peça técnica, não dá para você pegar um documento do órgão lá que você vai fazer e tentar utilizar ele como modelo. Então, vou trazer para você como também se preparar nesse caso aqui. Então, começando aqui, vamos para a primeira técnica, que é responder mesmo sem saber a questão. Como é que funciona essa técnica? Eu vou passar rapidamente e depois a gente vai para o exemplo. É assim, tem um tópico do enunciado, que vem ali no enunciado da prova, então vem os tópicos dos quais você tem que responder sobre determinado assunto, beleza? Então, nesses tópicos, o que você faz com eles? Você transforma esses tópicos em pergunta. Pega o tópico e transforma em pergunta. Então, sei lá, descreva sobre as competências do Tribunal de Contas. Aí você vai falar assim, quais são as competências dos tribunais de contas? Opa, se são quais são, eu já sei qual é a resposta. Então, o que eu faço? Faço referência ao tópico do enunciado, logo no tópico frasal, logo no início do meu parágrafo. Eu coloco lá assim, o Tribunal de Contas possui várias competências. Ponto. Né? Fiz referência, faz essa referência ao tópico frasal. E depois responda a pergunta. E responda a pergunta mesmo sem saber. Então, quais são as competências? O Tribunal de Contas deve fazer, não sei a resposta correta, mas eu posso fazer isso, e vai listando, várias, todas que você lembrar, o máximo que você conseguir. Mesmo que esteja, talvez não esteja correta, enfim, escreva várias. Por quê? A gente vai entender lá na frente por quê. Mas, se você responde isso aqui, sua nota dificilmente vai ser 0. Tá? Dificilmente vai ser 0. Por quê? Porque você vai responder a pergunta. Você vai responder ao que foi solicitado. Mesmo que de forma errada você responde. Então, dificilmente a sua nota vai ser 0. Essa é a técnica, mas vamos explicar a técnica já utilizando a técnica da visão do examinador. Né? Então, vamos lá. Peguei aqui para você um exemplo que é uma prova aplicada no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma prova aplicada em 2017, tá ok? Para o cargo de auditor. Isso aqui, e a prova era dividida assim, deixa eu voltar aqui, eram duas questões, e cada questão tinha que ser respondida em 60 linhas. Essa questão 1
cobrava conhecimento de controle externo. Inclusive vinha no edital falando assim, ó, a questão 1 cobrará conhecimento de controle externo, específico de controle externo. Então o candidato já sabia qual era o tema da prova. E foi aplicado para vários cargos de várias especialidades. A banca, ela trouxe aqui um modelo de estrutura tradicional, que é texto motivador, é o enunciado tradicional da banca CESP. Texto motivador, comando da questão e os tópicos. Então são essas três partes. No texto motivador ele contextualiza sobre o assunto. No comando da questão ele traz o que ele quer que você faça. Então ele diz assim, ó, considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto, e aí ele não define se é um texto dissertativo, descritivo, narrativo, então provavelmente ele não cobra a estrutura de uma dissertação, acerca do controle externo exercido pelos tribunais de contas. Então esse aqui é o que? O controle externo, ele é o tema da questão. Então você não pode fugir desse tema, o tema é esse. Só que aí a banca vai além. Você vai falar sobre o controle externo exercido, mas você pode falar sobre vários aspectos do controle externo, inclusive a estrutura do controle externo no Brasil. Você tem um Tribunal de Contas, que é vinculado ao Poder Legislativo, que exercem junto o poder de fiscalizar as contas, etc. Mas tem vários aspectos, e aí a banca determina esses aspectos. Aonde? Aqui nos tópicos. Então, diz o seguinte, para responder isso aí, você vai ter que fazer o seguinte, descreva as competências constitucionais privativas dos Tribunais de Contas da União e depois discorra sobre as finalidades e os objetivos da fiscalização financeira e orçamentária. E aí ele dá uma pontuação para isso. Ele coloca aqui, isso aqui vale 10 pontos e isso aqui vale 9 pontos. Bruno, quanto é que valia a questão total? A questão total valia 20 pontos. Então, 19 pontos são referentes aos tópicos. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa abordar outros aspectos referentes ao tema. Por que você vai abordar outros aspectos se aquilo não vai te dar nota? O que vai te dar nota é o quê? É isso aqui, ó. Então você tem que abordar apenas esses dois temas. Você vai ter que responder essas duas perguntas e só. Então você vai aproveitar o máximo de linhas, todas as linhas de sua redação, para responder essas duas perguntas. Beleza, então vamos ver como a gente responde? Não. Utilizando a técnica do examinador, a gente vai ver como o examinador corrigiria uma prova, tá? Então, quais são as fases que o examinador passa até chegar na correção da prova? Vamos lá. Então, primeiro, a banca define para ele o seguinte, examinador, seguinte, a nota, a prova vale 20 pontos, tá? E a nota vai ser dividida assim, um ponto vai ser referente à apresentação e a estrutura textual. Então, na apresentação, você vai avaliar a legibilidade, respeito às margens e indicações de parágrafos. E na estrutura textual, a organização das ideias em um texto estruturado. Isso aí que você vai avaliar nessa parte de estrutura. Depois, 10 pontos referente à resposta ao quesito 2.1 e 2.2 pontos referentes à quesita 2.2. Aí o examinador vai falar o seguinte, poxa, aqui, na questão de apresentação, beleza, eu consigo visualizar, eu vejo num texto lá e eu sei mais ou menos ali como avaliar aquilo. Mas e nesses quesitos 2.1 aqui e 2.2? Como que eu vou avaliar? Qual é a resposta que é esperada? Quais são realmente as competências que vão ser consideradas aqui para fim de nota? Aí a banca faz o seguinte, calma aí. Só para você ver aqui a divisão, 1 ponto, 19 pontos para desenvolvimento do tema e erros de gramática. Como é que é a nota calculada então? Então a nota vale 20, apenas 1 ponto é para estrutura e 19 pontos é para desenvolvimento do tema. E aqui já vai uma outra sacada para você. Ora, se em prova da banca CESP a gente sabe que a parte de desenvolvimento do tema vale muito mais pontos do que a parte de apresentação e estrutura do texto, qual vai ser o foco? O foco tem que ser o desenvolvimento do tema. Então vai ter uma questão lá que tem 3, 4, 5 tópicos para responder. Então eu não vou fazer introdução e eu não vou fazer conclusão, eu não vou me preocupar com a organização textual. Por quê? Porque eu sei que a minha nota ela vai ser dada com base na resposta aos tópicos, e quanto melhor eu responder o tópico, melhor a minha nota. Então, foca naquilo que te dá a maior nota final. Tá? E aí, beleza, depois que ele calcular essas notas aqui, ele vai te dar uma pontuação
E os erros gramaticais, Bruno? Os erros gramaticais eles vão ser calculados da seguinte forma. A banca vai pegar o número de erros que você cometeu na sua prova toda, somar e multiplicar por 2. Depois, vai dividir pela quantidade de linhas que você escreveu, né? Total de linhas escritas. Então, quanto mais linhas você escrever, menor o impacto dos erros de português. Na nota final, vou trazer um exemplo também para a gente ver. Então, beleza. Então, ele entendeu como é que funciona a questão da nota, mas eu preciso entender qual será o padrão para responder. Qual é a resposta correta para isso? Aí a banca traz um padrão, por exemplo, no quesito 2.1 aqui. Ela traz o padrão. Então, as competências constitucionais privativas do TCU constam no artigo 71 a 74 da Constituição e no 161 da Constituição, conforme descrito adiante. E aqui ele lista, ó, 13 competências dos tribunais de contas. Então, esse aqui, ó, ele fala para o examinador o seguinte: examinador, tá aqui as 13 competências, então você vai ter que procurar essas competências lá na prova do candidato. Aí o examinador vai falar o seguinte: pô, legal, banca, obrigado aí pelo padrão de resposta e tal, mas qual vai ser a nota qual a nota que eu dou? Por exemplo, vale 10 pontos. Eu só dou 10 pontos se ele responder as 13, e se ele responder só 10? E se ele trazer só 5? E se ele trouxer só 3? E aí, qual vai ser a nota? Qual vai ser a proporção da nota? Para isso, a banca também traz um outro critério que vem junto com o padrão de resposta e que eu chamo de checklist do padrão de resposta, que é o que o examinador utiliza para conceder a pontuação, que é isso aqui. Ele traz lá o seguinte, ó, o quesito 2.1 vai ser dividido em conceitos. De 0 a 3, 0, 1, 2 e 3, ó. Tá? E o quesito 2.2 é a mesma coisa, em conceitos. Isso aqui, gente, isso aqui, a maioria, ó, você está assistindo a aula, se for o caso, para isso aqui, fica atento nisso, porque realmente essa é uma informação que as pessoas, elas não sabem, a maioria das pessoas não sabe, inclusive a maioria dos professores não sabem dessa informação aqui a respeito da banca CESP. Então fica atento a isso aqui, que é uma sacada e tanto para a gente entender a prova discursiva. Então é dividido em conceitos. E aí vem, então no caso do quesito 2.1 aqui, se o candidato ele não indicou competências, ou seja, se ele não trouxe nenhuma competência, ele ganha conceito 0. Se ele indicou de 4 a 7 competências, conceito 1. De 8 a 10 competências, conceito 2. E de 11 a 13 competências, conceito 3. Então ele dividiu ali, opa, então se está entre 8 e 10 é conceito 2. Mas quanto vale conceito 2? Aí ele divide então a pontuação de acordo com os conceitos. Então, a pontuação mínima é o quê? É 0. Então, se ele não indicou as competências, nota dele 0. Agora, se ele indicou e descreveu corretamente as 11 competências constitucionais e privativas do TCU, a nota dele é o quê? É 10 pontos. E quais são as notas intermediárias? Aí a banca divide proporcionalmente, isso aqui é bem legal. Então, se ele tem conceito 1, vai ser 1/3 da nota. 1/3 da nota vai dar 3,33. No conceito 2, vão ser 2/3, então vão ser 6,67. Então, a banca ela divide. Então, cada conceito vem com uma pontuação diferente. Agora, vem uma outra sacada. Bruno, só esses 4 notas que a banca pode dar? Não. Tem uma questão interessante que é o seguinte. Imagina que o candidato, ao responder esse conceito 1 aqui, ele citou 4 a 7 competências. Só que ele citou lá, cabe ao tribunal apreciar as contas, julgar as contas, sustar atos, sustar contratos, enfim, ele traz as informações, mas sem desenvolver. E o outro candidato não. Ele vem e cita assim, ó, apreciar as contas do governador, do chefe do Poder Executivo e emitir parecer prévio, apreciar, julgar as contas dos administradores públicos no que tange a utilização dos recursos públicos. Enfim, ele vai trazendo todas as competências, mas utilizando como foco as palavras-chave que estão lá no texto constitucional. Poxa, os 2 trouxeram 4 competências, por exemplo, mas um descreveu muito melhor que o outro. É justo os 2 receberem a mesma nota? Para poder diferenciar esse tipo de candidato, a banca ela criou aqui conceitos intermediários. Então, entre o conceito 0 e o conceito 1, o candidato ele também pode tirar 1,67. No conceito entre o conceito 1 e o conceito 2, ele pode tirar uma nota intermediária, que seria 5. E entre o conceito 2 e o conceito 3, ele pode tirar uma nota intermediária, que seria 8,33. Ele tira uma nota intermediária.
né? Então tem essas quebras. E o mesmo se aplica aqui também no quesito 2. Opa, se vale 9 pontos, então aqui no conceito 0 a nota é 0, no conceito máximo aqui a nota é 9, e nos intermediários é o quê? 3 e 6, né? 1/3 e 2/3. Beleza. E aí, qual é o conceito intermediário aqui? 1,5, aqui 4,5 e aqui 7,5. Então essas são as notas possíveis que os candidatos podem tirar nos dois quesitos. Então vamos analisar agora. Beleza, então agora o examinador aqui, né, o cara com a visão do examinador, ele entendeu, opa, eu já sei como que eu vou colocar a nota, como é dividida, eu já sei o que é a resposta correta e eu já sei como eu tenho que distribuir a nota. Então eu já tenho todo o passo a passo. Veja que vai ficando muito objetiva a correção, né? A banca ela vai afunilando as possibilidades do examinador de fugir ali daquele critério, porque está tudo muito bem definido, né? E aí então ele vem e analisa a prova. E aí eu trouxe aqui para a gente analisar a prova de um candidato que tirou 1 ponto em quesito apresentação, então ele tirou a nota máxima, e ele tirou 8,33, né? Então ele tirou uma nota boa, 8,33 de 10, e aqui ele tirou 6 de 9 pontos. Então, que conceitos que ele tirou? Opa, no conceito 2.1 ele tirou 8,33, então ele ficou entre o conceito 2, né? Entre o conceito 2 e o conceito 3. E no quesito 2.2, ele tirou a nota 6 é conceito 2. Então ele ficou com o conceito 2. Então vamos analisar essa prova, para a gente ser mais específico, vamos analisar o quesito 2.1. Então aqui está a primeira parte da prova, onde o candidato responde. E aí ele traz... ele ganhou nota máxima no quesito apresentação, então a gente vê aqui que as margens elas foram devidamente indicadas, o parágrafo foi indicado, as margens estão aqui, a legibilidade você consegue ler, não sei se dá para ver no slide aí, não sei se você está vendo pelo celular, enfim, mas dá para ver, a prova dele é legível e tudo. E aí ele traz o seguinte, ele traz aqui uma contextualização primeiro, depois ele vem, segundo a Constituição Federal, existem competências próprias estabelecidas ao Congresso Nacional e competências à Corte de Contas, né? Contextualiza novamente a divisão entre competências do Poder Legislativo e competências do Tribunal de Contas, e aí ele vem e faz aquela referência que eu falei lá na frente, aquela técnica, ó. Dentre as competências estabelecidas ao Tribunal de Contas da União, podemos citar as seguintes. Veja, o que ele fez aqui? Ele fez um tópico frasal, só fazendo referência ao que foi solicitado. O enunciado não pedia para falar sobre as competências do Tribunal de Contas da União, então ele falou, dentre as competências estabelecidas ao Tribunal de Contas da União, podemos citar as seguintes. E aí, ele começa a listar. Então ele lista, apreciar para fim de registro a concessão de aposentadoria e pensão, com exceção das melhorias posteriores que não alteram o fundamento legal da concessão inicial. 1. Julgar as contas de gestão dos administradores responsáveis pelos recursos da União. 2. Apreciar e emitir parecer nas contas do governo. 3. Apreciar a contratação dos serviços públicos, exceto cargos em comissão e funções de confiança. 4. Sustar, se não atendidos, os atos administrativos em desconformidade com a lei. 5. Realizar inspeções e auditorias. 6. Aplicar sanções estabelecidas em leis. 7. Denunciar aos órgãos competentes quanto a matéria não for de suas responsabilidades. 8. Receber denúncias de matéria de sua competência. 9. Então ele trouxe 9 competências. Opa! Bruno, 9 competências aqui no meu padrão de resposta. 9 competências é conceito 2. 9 competências é conceito 2. Então a nota dele seria 6,67. Quanto que ele tirou? 8,33. O 8,33 é conceito 2/3. Então, o que aconteceu? Ele ganhou conceito 2/3. Ele citou 9. O 9 enquadra aqui no conceito 2. Mas ele citou descrevendo ali os termos técnicos, né, fazendo referência direta à redação utilizada pelo próprio texto constitucional. Então, além dele saber as competências, ele conhece do texto constitucional. Então, esse candidato ele não merece só a nota 2, ele merece a nota 3, mas ele não citou 11. Né? A nota 3, ele precisava tirar pelo menos 11. Ele não citou 11, ele citou 10. Ele citou 9. Se ele citou 9, ele não pode ganhar nota 3. Então, a banca pegou
e colocou ele no conceito intermediário, que foi 8,33. Então veja que conhecer o texto constitucional ajuda, mas o principal aqui é você saber estruturar essa questão, né, e trazer as informações com o máximo de as competências com o máximo de informação que você possui, né? Eram 60 linhas, o candidato podia discorrer bastante. Dá uma olhada o que ele fez aqui. Essa foi a parte que a gente analisou, certo? Além disso, ele trouxe aqui a resposta ao outro quesito e escreveu até a linha 42, mas ele tinha 60. Então ele podia ter escrito mais aqui. Se ele tivesse escrito mais aqui, ele podia ter chegado às 11 competências do Tribunal de Contas, e chegando às 11 competências do Tribunal de Contas, ele teria a nota máxima no quesito, né? E um outro aspecto importante referente à quantidade de linhas que o candidato abordou aqui, de 42 para 60, ele deixou isso aqui tudo em branco. Isso aqui poderia ter agregado conteúdo, mas não só. Isso aqui também impacta na nota de gramática. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é o cálculo da nota final. Então ele tirou aqui, somando a matéria de desenvolvimento do tema. Desenvolvimento do tema. E essa aqui é a nota de desenvolvimento do tema, mais a apresentação, né? Então, somar aqui a nota. A apresentação, ele tirou 1, 8,33 e 6, né? Então, ele ficou com 15,33. Aí a banca calculou os erros de português. Ó. Ele cometeu 4 erros em 42 linhas. Então, o que a banca fez? Fez 4 vezes, né? 4 vezes 2, dividido por 42. E aí, ele perdeu aqui, ó, de 15,33 para 15 e 14. Vamos fazer aqui 6, 9, perdeu 0,19 pontos de gramática. Agora, Bruno, se ele tivesse escrito as 60 linhas, seria 4 vezes 2 sobre 60. Nesse caso aqui, ele teria perdido 0,16 pontos em gramática. Isso quer dizer o quê? Opa, 0,16 não. Aqui é 0,13. Tá? Então, ele teria ganhado 0,6 pontos a mais na nota, só por ter escrito mais linhas. Só que esse é o maior benefício? Não. E fica ligado nisso, não é o maior benefício. Além do benefício de você diminuir os impactos dos erros de gramática, o maior benefício é você aproveitar mais linhas para trazer mais conteúdo. Com mais conteúdo, maior a chance de você acertar o padrão de resposta. Né? E se maior a chance de acertar o padrão de resposta, como a gente viu como funciona o critério de correção da banca, maior a sua nota em desenvolvimento do tema. Então lembra, o foco sempre é a maior nota. E quando eu falo de aproveitar o máximo de linhas, eu não estou falando do candidato pegar e escrever com uma linha grande, para poder ocupar 60 linhas com uma linha grande. Não. Ele vai escrever com a menor letra possível, porque quanto menor a letra, mais conteúdo ele traz para a prova. Beleza? Então essa é uma dica aí. Agora vamos analisar a prova de um candidato que não teve um desempenho tão bom igual o outro. A nota dele foi 3,33 e 1,5. Né? 3,33 a gente viu aqui que é conceito 1, né? 3,33. Era 6,67, 0 e 10. Então ele ganhou o conceito 1 aqui, então trouxe de 4 a 7 competências. E no conceito 2, a gente viu aqui que era 0, 3, 6 e 9. Opa! 6 e 9. E os conceitos intermediários eram 1,5, 4,5 e 7,5. O candidato ele tirou 1,5. Então, ele tirou conceito intermediário entre 0 e 1. Tá? Então, ele tirou entre 0 e 1. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa daqui é a resposta dele. Ele trouxe aqui uma pequena introdução. Tá? Aqui ele citou as competências. Então ele respondeu ao quesito 2.1. E aqui é a resposta ao quesito 2.2. No quesito 2.1, ele trouxe aqui pouquíssimas competências, né? Então ele foi enquadrado aqui, então ele trouxe de 4 a 7 competências, mas ele não desenvolveu muito bem, etc. Mas a grande sacada disso aqui é o seguinte, ó. A grande sacada foi esse quesito 2.2. Esse candidato ele tirou 1,5. A banca só não deu nota 0, por quê? Porque ele abordou o ponto. Ele falou: a fiscalização financeira e orçamentária tem como objetivo a transparência e a responsabilização. Aí começa a responder. Então, o que ele fez aqui? Ele respondeu. Talvez ele não soubesse
responder essa questão. E se ele não soubesse, não tivesse respondido, a nota dele era 0. A nota dele era 0. Mas ele respondeu, mesmo que seja qualquer coisa. Então a nota dele não foi 0, foi 1,5. Por quê? Porque ele respondeu errado, ele não trouxe nem o conceito 1 aqui. Né? Mas o maior erro nesse caso aqui foi o seguinte: poxa, era uma questão de 60 linhas. Era uma questão de 60 linhas. Tá? O quesito 2.1 valia 10 pontos e o quesito 2.2 valia 9. Né? Então a proporção é muito parecida. Como que o candidato escreve apenas 6 linhas para responder? Na verdade, ele escreveu só 24 linhas de 60. Ele deixou aí 36 linhas em branco. Tá? 36 linhas em branco, que ele poderia ter inserido conteúdo. E aí, se ele tivesse inserido conteúdo, ele tinha aumentado essas notas aqui. Por quê? Porque a chance de acertar o padrão de resposta era maior. Pelo menos aqui um conceito 2 ele poderia conseguir. Né? Mesmo respondendo errado, mas trazendo mais informações, escrevendo a mais, o conceito 2 ou conceito 1, ele poderia conseguir um conceito inteiro, que seria já 3 pontos. Tá? Então, utilizando a técnica discursiva, a gente consegue ganhar o máximo de pontos, né? Mesmo sem saber as questões. Então, para resumir, para fazer aquele resumo das técnicas, vamos lá, técnica para responder mesmo sem saber. Pega o tópico do enunciado, transforma em pergunta, depois pega o enunciado, transforma em tópico frasal, pega e responde a pergunta, mesmo sem saber, utilizando o máximo de linhas para aquele tópico ali. Né? Então, o máximo, para aproveitar o máximo, para trazer o máximo de conteúdo que você sabe sobre aquele assunto, para tentar conseguir a maior nota no quesito de apresentação. E a outra dica que deve ficar para você aí é aproveitar ao máximo a quantidade de linhas. E para aproveitar ao máximo a quantidade de linhas, você tem que escrever todas as linhas disponíveis. Então, se é uma questão de 30 linhas, escreve as 30. Se é uma questão de 60, escreve as 60. Tá? E segundo, quanto menor a letra, mais conteúdo você consegue inserir. Então, você pode diminuir o tamanho da letra desde que não perca a legibilidade, porque se ficar muito pequeno também o examinador não consegue ler e aí acaba prejudicando em vez de ajudar. Beleza? Então essa é a técnica de como responder mesmo sem saber. Agora, vamos analisar a peça de natureza técnica do TCDF, tá? Para a gente poder tratar daquele segundo erro fatal. Não sei se você lembra, o primeiro erro fatal era deixar de responder algum dos tópicos. A gente viu que tem uma técnica que a gente pode utilizar para responder mesmo sem saber. Agora, o segundo erro fatal era utilizar um modelo do órgão para responder uma peça técnica. E a gente vai ver que não é exatamente isso que faz a diferença na nossa prova discursiva. E aí eu trouxe o exemplo da peça técnica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e só para contextualizar a importância de se conhecer esse assunto, tá? Nesse concurso foram 153 candidatos aprovados na objetiva, tá? Então a banca aprovou na objetiva e corrigiu a prova discursiva. Então foram 153 candidatos que tiveram a redação corrigida. E já deixo contextualizar para vocês, são 153 candidatos que se prepararam para uma prova objetiva com mais de 16 matérias. Tá? E ele conseguiu uma nota para poder ser aprovado e ter a redação corrigida. Então ele ficou entre os 153 primeiros candidatos. Então não é qualquer candidato, é um candidato que tem conteúdo, tá? Ele sabe as matérias. O problema é que ele tem conteúdo, mas não soube utilizar a técnica para responder. E dá uma olhada aqui. Desses candidatos, 48 foram aprovados, mas 105 foram reprovados. 105 equivale aqui a 69%. Então, imagina, você conseguiu chegar aqui, né? Você conseguiu um nível bom para chegar aqui, mas aqui você foi eliminado. E quando a gente olha o resultado detalhado, é mais alarmante ainda. Porque, ó, dá uma olhada, esses candidatos aqui, ó, eles tinham conseguido classificação final no concurso, que é a nota que ele conseguiu no objetivo mais a nota da discursiva. Excelente, ó, ele tinha ficado em quarto, quinto, oitavo. Tá? Só para você ter uma ideia, eram 17 vagas o edital. Chamaram bem mais que isso, mas eram 17 vagas no edital. Todos esses candidatos aqui, ó, teriam sido aprovados, teriam sido chamados. Até esse 18º aqui, porque chamaram bem mais que 17. Mas veja que todos esses estavam dentro do concurso. Tá? Eles estavam dentro, eles estavam muito bem preparados. Só que aí veio a nota da prova. E eles não conseguiram o mínimo, que era 15 pontos. Não conseguiu o mínimo de 15 pontos, eles estão
eliminados do concurso, não possuem classificação nenhuma. Então esses candidatos viram, devido ao o péssimo desempenho na prova discursiva, o salário poderiam estar ganhando hoje aí de R$ 21.689 fora as gratificações, voar. Tá? Só por conta da prova discursiva. Por outro lado, se alguém perde, outras pessoas são beneficiadas com isso. Então, candidatos que estavam numa classificação lá atrás, né, que talvez não tiveram um bom desempenho, esse cara aqui ficou 133, ele ficou quase lá na última posição, bem atrás mesmo, só que ele conseguiu uma boa nota na peça técnica, ele conseguiu uma boa nota, ele tirou acima de 15 pontos, certo? Pouquinho a mais, mas conseguiu acima de 15 pontos. Então, teve uma classificação como aprovado e o tribunal chamou todos do cadastro reserva, então ele foi convocado. E se ele foi convocado, hoje ele recebe um salário bruto aí de R$ 21.689, fora as gratificações do órgão, tá? Então, o que garantiu isso aqui? Esse bom desempenho na prova discursiva, tá? E vamos entender o que aconteceu para esses candidatos tirarem uma nota tão baixa na prova discursiva. Para isso, a gente precisa analisar aqui dois editais. O edital do TCDF de 2011 e de 2013, porque quem fez o concurso de 2013, né, quem fez esse concurso aqui, ele tinha como base o edital do concurso de 2011. No edital do concurso de 2011 falava o seguinte, que seria cobrado uma peça de natureza técnica acerca dos conhecimentos referentes ao conteúdo das provas objetivas e de acordo com os modelos constantes no manual de redação oficial do TCDF, né? E era uma redação de 50 linhas. Então eles viram que o edital cobrava o manual de redação oficial e quando eles foram acessar a prova, eles viram que cobrou um parecer. Então um modelo adotado nessa questão foi um parecer. Então esse era o contexto de quem ia fazer o concurso de 2013. Aí quando saiu o edital do concurso de 2013, a banca veio e falou, ó, vai ter de novo uma peça de natureza técnica, vão ser 60 linhas, né? Vamos cobrar novamente o manual de redação oficial do TCDF. A gente vai cobrar um modelo lá. Então, vai cobrar um modelo. Na prova anterior tinha sido um parecer, mas não se dizia qual seria esse modelo. E aí a gente vai lá para um manual de redação oficial do TCDF. E aí a gente tem todos os tipos de documentos lá. Então aí tem os atos de comunicação, e aí, pô, ato de comunicação não são atos técnicos, não são de peça técnica. Então não deve cair isso aqui. Atos normativos são referentes à construção de normas, também foge um pouco da área técnica, então também não deve cair. Então o que deve cair são os atos processuais. E aí tem todos esses atos processuais aqui no manual de redação. Então qual deles vai cair na prova? Qual desses modelos vai cair? Então vamos tentar direcionar aqui para os modelos que podem ser cobrados para a área de controle, para a área de auditor, né? Então vamos lá, nesse caso aqui poderia ser uma informação, uma nota de auditoria, um parecer, como foi no ano anterior, um relatório analítico e parecer prévio sobre ações do governador, um relatório de auditoria, um relatório periódico das contas do governo e uma representação, pode vir tudo isso, né? Então podem ser todos esses modelos. Qual estudar? Como estudar? Né? Foram então para o espelho de correção de 2011. E aí vira o seguinte, ó. E aí tiveram uma sacada, opa. Em 2011, a banca cobrou um modelo de redação, mas na hora de dividir a nota, dá uma olhada. Ela pegou, colocou aqui 1 ponto para apresentação, 6 pontos para a jurisdição do TCDF sobre a fundação, a indicação de empresa que apresentou menor preço, legalidade das exigências excluídas no edital, enfim, todos os pontos relacionados a tópicos. Então foram 6 mais 6, 12, mais 7, 19, mais 1, 20. Então a prova valia 20 pontos e os 20 pontos estavam divididos dessa forma no espelho de correção. Veja que no edital do TCDF de 2011 não havia nenhuma nota direcionada para a questão da estrutura do modelo de redação. Então, teoricamente, você, para tirar uma nota, você não precisava perder tempo ali ocupando espaço com a questão da estrutura. Só que o que aconteceu? Quando veio a prova, e aí a banca trouxe aqui, ela trouxe aqui uma situação hipotética, que eu não coloquei no slide, porque é bem grande, mas a prova está disponível no site da Banca CESP. É uma situação hipotética, e depois ele vem com o comando da questão, usando aquela estrutura, né, da Banca CESP. Então, com base na situação hipotética apresentada acima, redija, nos termos do manual, aprovado pela decisão, um relatório de auditoria. Aí ele definiu que vai ser um relatório de auditoria. Então era um parecer, em 2013 foi um relatório de auditoria.
Ao elaborar seu relatório, considere necessariamente a estrutura a seguir. E aí o primeiro tópico era o quê? Apresentação e estrutura de um relatório de auditoria do TCDF, valor 5 pontos. A banca veio cobrando, veio exigindo que o candidato inserisse a estrutura e atribuindo pontos a essa estrutura. Veja que foi diferente do espelho de 2011. E aí quando o candidato viu isso, ele tipo assim, poxa, no 2011 eu não teve e deixou passar batido. Vários candidatos deixaram passar batido isso aqui, mas esqueceram de analisar realmente como é feito os critérios da banca, faltou a visão do examinador. Então, nesse caso aqui, a banca ela criou um critério específico e ainda também pedia para falar mais sobre o quê? Pedia para falar para analisar um contrato de locação de imóvel e depois analisar um contrato de terceirização de mão de obra. Esses contratos, né, e essa análise, elas estavam lá no texto motivador, né, eram uma série de relatos e tal. E, por fim, pedia a conclusão do relatório e dava uma pontuação específica, ó. Para analisar os contratos, vale 8 pontos, e para apresentar a conclusão, 7,5 pontos. Valia um pouquinho menos, mas valia quase a mesma quantidade de pontos. Então, esses 3 tópicos foram distribuídos com praticamente a mesma quantidade de pontos. E aí, a banca dividiu assim, 1,5 ponto em apresentação, 5 pontos em apresentação e estrutura do relatório. Veja, veio para o espelho de correção. Então, toda vez que a banca CESP define lá no enunciado a quantidade de pontos de cada tópico, esses pontos eles vão vir para o espelho de correção. Então, 5 pontos foram só para isso. Né? Depois, 8 pontos e 7,5 pontos para fazer a conclusão. Beleza? Então, vou levantar já uma dúvida aqui. Então, qual é a melhor estratégia para estudar a peça técnica sem um edital definido? Né? Opa, se o pessoal de 2011 utilizou o edital do ano anterior e em 2013 tentou utilizar e, enfim, não deu muito certo, então qual é a melhor estratégia para estudar para uma peça de natureza técnica se o edital para qual eu estou estudando ainda não tem um edital definitivo? Tipo, eu estou utilizando o edital do concurso anterior. Qual é a melhor estratégia? E para isso, a gente vai avaliar algumas provas aqui para a gente tirar a nossa conclusão. Para isso, eu trouxe a primeira prova. É uma prova em que o candidato ele tirou 19,90 pontos, 19,90, lembrando que o mínimo era 15 e o máximo era 30 pontos. Tirou 19,90. Você pode falar assim, nenhuma nota tão boa. Pois bem, foi a 5ª melhor nota na peça técnica, tá? Então a banca ela realmente avaliou por baixo mesmo, as notas foram todas baixas, mas essa foi uma das melhores notas. E aí, qual foi a nota? O candidato tirou aqui 1,5 pontos, né? Então tirou a nota máxima em apresentação. Aqui, na apresentação, ela tirou 3,5. Na análise da contratação, ele tirou 6,40, tirou uma nota muito boa. Aqui, tirou uma nota razoável. E aqui, tirou uma nota razoável, que foi metade ali da pontuação, mais ou menos, né? Então, o que ele fez? Primeiro a gente vai analisar o que ele fez para conseguir essa nota e como foi a distribuição de linhas para responder a esses tópicos. Pois bem, aqui está a redação e aqui está um modelo de relatório de auditoria do manual de redação do TCDF. Né? Então vamos comparar. O manual pede aqui o relatório. Indicou o relatório? Indicou. Beleza, está aqui, relatório aqui. Processo. Indicou o processo? Indicou. Beleza. Jurisdicionado. Opa, não tem jurisdicionado. Então, não citou. Assunto. Tem assunto? Opa, assunto tem. Dá uma olhada aqui, ó. Assunto. Tem. Ementa. Tem ementa? Opa, não tem ementa. Então, ele não citou ementa, não tem ementa. Vocativo. Teve o vocativo? Não, não teve vocativo. Já veio para trata de locação. Opa, aqui veio... Desculpa. Aqui ainda parte do assunto, né? Aqui tem órgão auditado. O órgão auditado pode ser considerado como jurisdicionado? Pode, né? Então vamos considerar que esse aqui também foi cumprido, jurisdicionado, beleza? Então aí depois o candidato começa aqui com trata-se de relatório e tal, então ele já vem para essa parte aqui. Então atende essa estrutura de início e depois vem responder as perguntas. Quanto à numeração dos parágrafos, veja que a numeração ela tem um espaço aqui entre o início do parágrafo. Aqui o candidato não indicou esse espaço, então isso aqui era para estar aqui. Veja que não observou esse aspecto aqui. Espera aí, voltando aqui os slides.
Voltando aqui o slide. Beleza, então, quanto à estrutura dessa primeira parte foi essa, agora vamos para a segunda parte do slide. Vamos analisar aqui o final do slide, né? Então, no final, ela trouxe aqui várias informações e tal, e aí no final trouxe a data. Então, trouxe a data, atendeu a essa estrutura aqui, faltou o quê? Faltou o nome e o cargo. Não trouxe o nome e o cargo. Então, veja que o candidato, ele tirou 3,5 pontos em estrutura de um total de 5. Por quê? Porque deixou de observar alguns critérios, né? A assinatura no final, deixou de colocar a emenda, deixou de colocar o vocativo, enfim, trouxe a numeração no lugar errado, então foi descontado, conseguiu um desconto de pontos aí, beleza. Quanto à resposta dos tópicos, qual foi a estrutura da resposta? Ele trouxe aqui uma pequena introdução para contextualizar, depois ele vem com um resumo, tá? E aqui que começa a responder ao tópico. Então, contrato de locação de imóvel. Isso aqui é a resposta ao quesito 2.2, tá? A resposta ao quesito 2.2 vem até aqui, tá? Então, aqui ainda é o quesito 2.2. É uma resposta boa, ela trouxe uma quantidade de linhas razoável para essa resposta. Logicamente, a nota dela foi 6,40 de 8. Foi uma nota boa, tá? Provavelmente não acertou todos os pontos que estava previsto no padrão de resposta, mas foi uma resposta boa. Aqui foi a resposta ao quesito 2.3, já com relação ao contrato de terceirização de mão de obra, aí trouxe a resposta, só que veja que ele utilizou bem menos linhas do que para responder ao quesito 2.2. Qual foi a nota do candidato? Já foi um pouquinho mais baixa, já foi 4,8. E por fim a conclusão. E a conclusão foi menor ainda. Então isso aqui era a parte da conclusão, foi menor ainda, trouxe uma conclusão adequada, tal, apresentou algumas ações, mas a nota da conclusão também não foi das melhores, porque não trouxe muita informação, então provavelmente não acertou o padrão de resposta. Beleza? Então essa foi a nota de um candidato que teve um bom desempenho na prova discursiva, na peça técnica do TCDF. Agora vamos analisar o inverso, o caso de um candidato que não teve um bom desempenho na prova discursiva. Eu trouxe um exemplo aqui de um candidato que tirou 12,58. Lembrando que a nota mínima era 15 pontos e a nota máxima era 30 pontos. Né? Então o candidato tirou 1,5 pontos aqui, beleza, nota boa. Aqui tirou 2,5, uma nota mais ou menos. Né? 2,40, uma nota menos, baixa. Aqui uma nota mais ou menos, razoável. E aqui uma nota baixa também, né? 1,5 de 7,5. Tá? Vamos ver o que esse candidato fez, primeiro analisando a questão da apresentação e da estrutura do relatório. Ó, ele já começa aqui com trata-se de, então ele já vem para cá. Isso quer dizer o quê? Que não citou isso, não citou isso, não citou, não citou, não citou e não citou. Então já veio para cá. No final, o que ele fez? Opa, botou Brasil. Não, então ele não trouxe isso aqui, não trouxe isso aqui, não colocou isso aqui, tá? Número de parágrafo também não colocou, tá? Então ele não utilizou a estrutura própria do relatório ali na questão formal. Mas dentro do relatório ele tem aqui aquela pequena introdução, que atende a isso aqui. Depois ele traz um resumo, só que aí olha um dos erros. Olha um dos erros. Até aqui, ó. Deixa eu só destacar aqui. Até aqui é um resumo, tá? Apesar dele inserir aqui, no que tange ao contrato de locação de imóvel, ele não responde à questão, ele só vem trazendo fatos que aconteceram. Fatos que aconteceram. Aqui que ele começa a responder. Então, começa a responder aqui. Então, aqui já é a resposta do quesito 2.2 até aqui. Quesito 2.2. Tá? Então ele responde o quesito 2.2 com quantidade de linhas adequada, mas não trouxe algumas informações que estavam no padrão de resposta, por isso que a nota foi baixa, ó. Foi 2,40 pontos. Tá? Nessa parte aqui, ele responde ao quesito 2.3. Ele utilizou um pouco mais de linhas até do que o candidato que respondeu ao quesito 2.3 e teve uma nota melhor, mas a nota dele foi igual. Foi uma nota mais ou menos, mas foi igual à nota do outro candidato. Então foi uma nota boa, né? E por fim, a conclusão, que é o quesito 2.4. E aí ele cometeu dois erros. Além de utilizar 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? 5 linhas
para um tópico que valia 7,5 pontos, tá? Então, ele usou 5 linhas. Além de trazer 5 linhas, ele utilizou como modelo o quê? Claramente ele utilizou como modelo os documentos do órgão. Por quê? Porque ele traz trechos que são totalmente genéricos e não respondem nada. Veja, ó. Conclui-se com base nos autos que os contratos e seus respectivos exercícios contêm irregularidades. Contém irregularidades. Pronto. Não trouxe um resumo, até porque não tinha espaço. Quais foram essas irregularidades, né? Depois, encaminha-se os autos à consideração superior e sugere-se que a Secretaria X seja comunicada das irregularidades. Comunica a Secretaria, tá? Comunica a Secretaria que está irregular, para que adotem as medidas necessárias e demais medidas cabíveis. É mais ou menos o seguinte, o candidato, ele vai lá e fala assim, tá irregular isso aí, tá? Arruma aí. Cara, você é o técnico, você tem que falar como que eu vou arrumar. Se eu não arrumar, se a empresa lá não arrumar e tal, quais são as penalidades que ela pode sofrer? Né? Qual o tipo de multa? Pô, fez errado, é só por isso? Então, era preciso trazer uma conclusão com uma análise mais crítica, trazendo ali todos os aspectos referentes àquele relatório de auditoria. Você tem que arrumar isso, corrigir tais e tais irregularidades. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, poderá ser aplicado multa, sanção, responsabilização e etc. E o prazo para apresentar as soluções é de tanto tempo, com base na lei orgânica, no regimento interno do Tribunal de Contas. Veja que a conclusão ela tem uma série de informações importantes e que o candidato simplesmente deixou passar. Não foi à toa que a nota dele nesse quesito foi 1,5 pontos. Então veja, utilizar um modelo lá, aquele modelo do órgão pode ser até bacana, porque, medidas necessárias. Presume-se que o jurisdicionado saiba, nas outras peças do processo vão ter quais são as medidas, né? Mas para essa prova discursiva não funcionou. Então, qual é a melhor estratégia para estudar para peça técnica sem um edital definitivo? E aí muita gente pensa que é a questão da estrutura. Então eu vou aprender a estrutura, porque ninguém sabia a estrutura e todo mundo rodou na prova por conta da estrutura. E não foi isso que aconteceu. Para montar a estratégia, tenha em mente isso aqui, ó. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E para tirar a maior nota você tem que ter uma visão da prova como um todo. Dá uma olhada, vamos comparar as provas aqui para a gente poder distinguir qual é a melhor estratégia. O candidato tirou 19,90, aqui tirou 12,58. A diferença da nota de apresentação e estrutura do relatório foi pouca, foi de 1 ponto. A gente viu que esse candidato ele não sabia nada, praticamente, a respeito da estrutura do relatório de auditoria. Esse candidato ele trouxe algumas informações, ele ganhou 1 ponto a mais. Agora veja a diferença aqui. Aqui a diferença de pontos desse candidato para esse foi de 4 pontos. Aqui tirou a mesma nota e aqui a diferença foi de 2,25 pontos. Né? Então, enquanto aqui foi de 1 ponto, aqui foi de 4, aqui foi de 2,25 pontos. Então, se o candidato conhecesse a estrutura, a técnica, para poder responder aquilo que foi exigido nos tópicos, dividindo a quantidade de linhas exata para aquilo, aproveitando ao máximo, trazendo o máximo de conteúdo para aquela resposta, a nota dele aqui seria mais alta. E o ganho dele na nota final seria muito maior, às vezes, do que conhecer esse relatório. Lógico, se conhecer o relatório é preciso? Mas os outros aspectos são mais importantes para provas do CESP. Lembra? Conhecer os critérios de correção do CESP. Então, qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia para você estudar para uma peça técnica antes de sair o edital? Estude a estrutura do texto dissertativo e a estrutura dos enunciados da banca. Então, faça questões da área de controle, da sua área de atuação, né? Utilizando ali, focando ali na resposta do conteúdo, para saber como você estrutura o conteúdo, como você faz a referência ao tópico do enunciado e apresenta o conteúdo de forma clara, aproveitando o máximo os espaços e dividindo os espaços de forma a ganhar maior nota. Porque cada tópico tem uma pontuação, então se um vale mais que o outro, você coloca mais linhas para responder àquele. Né? E aí você domina isso. Ah, Bruno, e o relatório lá? Eu tenho que estudar o relatório de auditoria? Não, para de estudar o relatório de auditoria antes do edital. Primeiro,
Se você estudar relatório de auditoria antes do edital, pode ser que quando vem o edital, a banca nem cobre um manual de redação específico. E se não cobrar um manual de redação específico, você não precisa saber estrutura, você só precisa saber a parte do conteúdo, que é o que você já está estudando. E ainda assim, se no edital cobrar um manual específico, uma estrutura específica de uma peça técnica, você vai ter da data do edital até o dia da prova só para aprender a estrutura. E aí você estuda a estrutura, monta o esquema, mas a parte essencial, aquele corpo do texto, já vai estar construído. Então a estratégia é, foca na parte do texto, foca na parte da teoria textual e deixa para estudar a estrutura dos documentos oficiais, se vier no edital cobrando essa exigência, né? Mas só depois que só depois que sair o edital. E para você que quer se preparar para a área de controle, eu vou trazer agora as informações a respeito do meu treinamento específico, que é a Academia de Discursiva. Tá? A Academia Discursiva é um treinamento que eu montei focado na área de controle, com temas da área de controle, né? com aulas sobre peças de natureza técnica, né? Sobre uma abordagem específica para esse tipo de concurso, tá ok? E eu montei porque realmente é uma área que eu sou apaixonado, pesquisei bastante, estudei bastante, fiz diversos cursos, fiz pós-graduação na área, então assim, o objetivo desse curso é colocar você na linha para tirar uma nota alta, mas também para melhorar e desenvolver a construção do seu texto, inclusive nos aspectos gramaticais, apesar de não serem os mais importantes, eles devem ser tratados e são abordados também nessa academia discursiva. Tá, Bruno? Como é que funciona essa academia? Como é que eu faço para participar? Pois bem, funciona o seguinte, a academia ela é composta por 4 pilares. No primeiro pilar é a teoria textual. Eu acredito que se você conhece a teoria textual, relação de coesão, coerência, estrutura do texto e você consegue um bem desempenho na prova, mas não tem muita teoria textual aí no mercado, tem diversos livros de linguística e você não precisa saber tudo. Você precisa saber aquilo que é essencial para responder uma prova de concurso, sem perder tempo com isso. Por quê? Porque você precisa de tempo para estudar para a prova objetiva. A prova discursiva ela tem que ser um complemento, tem que ser o mais eficiente possível. Então eu trago a teoria textual em vídeo, teoria textual em PDF, para que você possa conhecer os princípios básicos para escrever um texto, ok? Focado na estrutura da tese. Depois vem a visão do examinador. A visão do examinador é essa técnica que a gente utilizou nessa aula de hoje, que é o quê? É pegar provas reais, espelhos de correção reais e avaliar ali como o candidato poderia ter conseguido uma nota maior, uma nota pior, quais os erros que ele cometeu, quais as coisas certas que ele fez, né? E com base nisso você estruturando a sua redação para atender o que o examinador tanto quer. O terceiro pilar é a prática assistida. Aí tem muita gente que pergunta assim, Bruno, se eu estudar, se eu fizer antes da minha prova 100 redações, eu vou tirar uma nota boa na prova? Poxa, não sei. Se você fizer 100 redações, escrever 100 redações com o mesmo erro, cometendo o mesmo erro, você vai tirar uma nota baixa, não adianta. Né? Então, por isso que a Academia Discursiva também traz essa prática assistiva como um pilar, porque você vai fazer uma redação, encaminha, eu corrijo, mostra os pontos fortes, mostra os pontos fracos e aí você vai um processo de melhoria. Então, 100 redações com melhoria, o desempenho é muito melhor e a chance de conseguir uma nota alta é muito melhor. E lembra que essa prática assistida é sempre voltada para concurso, para aquela banca específica. Por quê? Porque o objetivo é tirar uma nota naquela banca. E por fim, a efetividade. Eu sei que você não deve estudar só para a prova discursiva, até porque para ter a redação corrigida, você precisa ter um bom desempenho na prova objetiva. Então você precisa estudar para a prova objetiva. Então a Academia Discursiva ela pensa nisso também, foi pensada para isso e foi montada para quê? Para que você, com 3 horas por semana, você consiga se preparar adequadamente para fazer uma boa prova discursiva. Então, com 3 horas por semana, você não prejudica o seu estudo da prova objetiva. Por quê? 3 horas por semana, você pode pegar um sábado de manhã, ou pegar meia hora de segunda a sábado e estudar só para a parte discursiva. Né? Então, assim, o objetivo é que todo o resto do tempo você se prepare para a prova objetiva, para conseguir a melhor nota aqui, né? Conseguir ter as redações corrigidas, e aí quando vier aqui na redação corrigida, você também vai lá para cima. Então, é todo montado para ser bem efetivo, tá ok? Beleza, e o que a Academia Discursiva traz? Como é estruturada? O que esses pilares trazem? Se você
fizer parte da Academia Discursiva, você vai ter acesso ao quê? A visualização ilimitada dos vídeos. São vários vídeos com a teoria textual que você pode ver quantas vezes você quiser. Tem os materiais também são disponibilizados em PDF, então se você não gosta de assistir vídeo aula, você pode ler o PDF, que o assunto está ali também. Ou se você não gosta de assistir ler PDF, você tem a vídeo aula. Ou se você gosta de mesclar os dois, você tem essa possibilidade também e pode fazer download ilimitado desses PDFs aí. Depois tem a visão do examinador. Junto com as aulas eu trago alguns exercícios da visão do examinador com provas para você analisar. E ao longo do curso a gente vai fazendo várias aulas assim, né, trazendo as provas reais e analisando as provas juntos, discutindo alguns aspectos, tá ok? Na prática assistida, você tem temas da área de controle para praticar, diversos temas da área de controle externo, administração financeira, administração geral, direito administrativo, direito constitucional, enfim, temas que são comumente cobrados em provas de controle, em tribunais de contas e controladorias. São temas inéditos e temas de provas anteriores analisados. Tá? Além disso, todos os temas que a gente disponibiliza na área do aluno, lá da Academia Discursiva, tem uma proposta de resolução em vídeo. Então não é só você que faz redação, eu faço também. E aplico a técnica na hora de fazer minha redação e mostro como apliquei. Tá? Por fim, tem um Tira Dúvida, que você pode entrar em contato comigo direto ali por vários meios para tirar dúvida referente a uma aula, a uma correção, a uma redação. E 3 correções para a área de controle. Né? A academia oferece para você 3 correções. Você entra, você tem direito a 3 correções para utilizar sobre qualquer um dos temas que foi disponibilizado na área do aluno para você praticar. Além disso, né? Como eu acredito muito nessa academia discursiva, como é um projeto que eu tenho visto resultados, né, ali com os meus alunos, e eu quero muito que você faça parte também como membro, tá? Eu trouxe alguns bônus para você. O primeiro bônus é o seguinte: você tem acesso ilimitado a todos os hipertreinos. Tá? Sempre que sai um concurso, eu lanço um hipertreino, você terá acesso a todos os hipertreinos, hipertreino TCDF, hipertreino da Polícia Civil e etc. Mais uma correção bônus por mês. Então, cada mês que você passa na Academia Discursiva, você vai acumulando uma correção a mais. A ideia é o quê? É que você pratique redação sempre. Não sei se você já praticou exercício físico, academia e tal. O que acontece? Quando você começa a praticar é difícil, né? Você faz o exercício ali, no outro dia você está todo dolorido e tal. Mas depois que você começa a praticar frequentemente, aquilo vira um hábito, né? E tem uma periodicidade. O que acontece? Seu músculo vai acostumando, seu corpo vai acostumando e aquelas dores elas começam a ficar menor. Então você consegue fazer algo muito mais complexo com menos esforço. Para a prática discursiva é a mesma coisa. Você vai ganhando uma redação de bônus por mês, para quê? Para que você continue praticando. Então você pega a técnica, aprende, aplica, aprende, aplica, 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 aplica. Para quando chegar na prova, você já está acostumado com aquele tipo de redação e não gastar muito esforço com a prova de redação. Tá? Agora, Bruno, acesso ilimitado a hipertreinos. Como é que funciona essa questão do hipertreino? Pois bem, é o seguinte. Toda vez que sai um edital, eu lanço um hipertreino de discursiva para aquele edital. Então, por exemplo, saiu o edital para auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Abro um hipertreino específico para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Saiu o CGU, saiu o concurso da CGU, saiu o concurso do TCU. Tem um edital na praça? Beleza. Vai ter um hipertreino discursiva para o edital na praça. Só que a gente sabe o seguinte, que nem sempre estudar a gente não pode deixar para estudar para a discursiva só depois que sair o edital. Tem que ser uma preparação antes, constante. Para isso, a gente tem que preparar, para isso tem a academia discursiva. Você vai se preparando antes, né, para quando sair o edital você só aprimorar ou direcionar para alguns critérios definidos no edital. Então, o que acontece? No hipertreino, você faz parte da academia discursiva, você tem acesso a todos os hipertreinos da área de controle. Então, você vai estar praticando a discursiva com temas gerais da área de controle, e aí quando sair um edital, qualquer um dos editais, Tribunal de Contas, TCM Rio, TCU, CGU, Controladoria Geral de Alagoas, TCE de Alagoas, TCM de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ou Ministério Público de Contas do Pará, sempre que sair um hipertreino desse aqui, você, por fazer parte da academia discursiva, você já tem acesso a ele, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide que vocês não viram aqui, né? Então,
se você é membro da Academia Discursiva, se você faz parte da Academia Discursiva, você tem acesso a todos esses concursos. Então, o que acontece? Você não precisa se preocupar em ter que, quando sair o edital, eu vou ter que comprar um outro curso, e aí quando comprar vai ser mais caro, porque já saiu o edital. Não. Você fazendo parte da Academia Discursiva, sendo membro da Academia Discursiva, você já tem acesso a todos os editais, a todos os hipertreinos para os concursos que saírem. Então, se sair CGU, você já vai ser um hipertreino focado no concurso da CGU, com temas para o concurso da CGU, adotando os critérios do edital da CGU, se sair com FCC, se sair com outra banca. A gente vai adaptar o treinamento para aquela banca específica, então você já tem acesso a isso. Então, é uma prática contínua de redação. E mais, às vezes você quer fazer outros concursos que não seja para a área de tribunal. Então, você vai ter acesso a todos os hipertreinos que surgirem na academia, no site do Você Concursado durante o período que você faz parte da Academia Discursiva. Isso é, se é o concurso BRB, se é o concurso Senado, se é o concurso do TJ, se é o concurso do STF, Polícia Civil do DF, Câmara dos Deputados, se qualquer um desses concursos saiu o edital na praça, lançou o hipertreino, você já tem acesso. Tá? Só para você ter uma ideia, já tem 2 concursos desse aqui na praça, que é o Ministério Público de Contas do Estado de Pará, que é um concurso top da área de controle, e o concurso do BRB, que é um concurso para escriturário, tá? Com bastante vaga também. Ambos os concursos têm discursiva, ambos os concursos têm hipertreino, e se você fizer parte da Academia Discursiva como membro, você já vai ter acesso direto a esse material aqui. Beleza? Então você já tem acesso a isso. Então, só para resumir, academia, se você se tornar membro, o que você ganha aqui? Ó? Você vai ganhar todos os hipertreinos. Se a gente for pegar no mercado o preço desses hipertreinos, a gente não tem nada igual assim, né? A gente tem alguns cursos de redação, nem sempre são voltados para a área de controle, mas tem alguns cursos de redação e a média de preço desses cursos gira ali em torno de uns R$250. Então imagine que durante o período que você está na Academia Discursiva, surge aí 3 temas, né? 3 hipertreinos. Surgindo 3 hipertreinos, cada um a R$250 aqui, então você teria aí que desembolsar R$750 para ter acesso a esses 3 hipertreinos. Agora, se você quisesse ter 3 correções individualizadas, se você quisesse ter 3 correções individualizadas, vamos colocar aí que no mercado a média varia. Tem redações que são corrigidas até por R$5. Mas R$5 são redações de gramática que não avaliam nada de conteúdo e que não tem nada voltado para a sua banca. Então, uma avaliação ali boa, né? Uma avaliação de uma redação de 30 linhas, uma redação boa, fica na faixa aí de uns R$50, R$60. Vamos colocar por baixo, R$50. Então, para você adquirir 3 correções, né? Com um nível médio aí de análise, você teria que pagar, desembolsar aí R$150. Isso considerando redações de 30 linhas, tá? Na nossa Academia Discursiva a gente trata de redações de 50, de 60, né? Peças de natureza técnica, enfim, mas vamos colocar aqui um valor por baixo, R$50. Mais uma correção avulsa dá mais R$50, certo? Então, uma correção avulsa, R$50. Mais os hipertreinos, se você for comprar o BRB e o Ministério Público, você já vai ganhar, porque quando você entra na Academia Discursiva, você já ganha. Você teria que desembolsar aí. Eles estão aí no site sendo vendidos por R$248 e o do Ministério Público por R$297. Então você teria aí que desembolsar R$545. Tá somando? E visão do examinador. Bruno, para ter acesso à visão do examinador, se eu quisesse adquirir a visão do examinador de forma separada, tem como? Não tem como. Como eu te falei, a visão do examinador é um material. Você só consegue a visão do examinador porque eu tenho acesso a provas porque eu faço serviço de recurso. Então não é um material que está disponibilizado na internet. Então se eu fosse colocar um valor aqui, não tem nem como mensurar. Então vou colocar aqui, vamos colocar sem preço. Não tem preço, né? Essa questão da visão do examinador, mas você, como membro da Academia Discursiva, vai ter acesso a essa técnica. Eu vou compartilhar com você esse material. Então se você for somar só esses valores aqui, sem considerar a questão da visão do examinador e considerando aqui sempre valores razoáveis, não é valores exorbitantes, né, você teria que gastar R$1.495, tá ok? R$1.495 para fazer parte, para poder ter todo acesso a esse conteúdo que você tem ao fazer parte da Academia Discursiva. E Bruno, quanto que vai ser a Academia de Discursiva? Quanto que eu faço para poder participar? Então tá, eu vou colocar aqui para você fazer parte da Academia Discursiva como membro,
você terá que desembolsar. Bruno, R$870, o curso vale R$870? Vale R$870, você pagaria R$1.495, mas não é R$870. Você vai desembolsar R$87 por mês, tá? R$87 por mês. Por quê? Porque eu acredito nesse projeto e eu quero que você faça parte, né? Eu quero que você pegue esse conhecimento, porque eu recebo muito e-mail, nessa fase de recurso, eu recebo muito e-mail de alunos, professor, eu consegui aqui, é meu sonho passar, por exemplo, foi um concurso do bombeiro, foi uma situação bem delicada. Poxa, professor, é o meu último ano, porque o concurso de bombeiro tem um limite de idade, é meu último ano que eu posso tentar esse concurso de bombeiro, e eu fui muito bem na prova objetiva, eu estava nas primeiras colocações, mas a banca exige um mínimo na discursiva e eu não tenho esse mínimo. Tenta entrar com recurso para eu conseguir ganhar essa pontuação. E aí, poxa, chega nessa fase, às vezes já não tem mais como inventar muita coisa, porque a redação já está escrita. Agora, se você faz parte da academia de discursiva, você já tem acesso a várias técnicas que vai garantir que você não tire mais um mínimo, que você consiga uma boa nota, então você não passe por esse tipo de situação que esse candidato passou e que vários candidatos passam. Então, R$87 por mês. E eu acredito tanto nessa academia discursiva, eu quero tanto que você se torne membro dessa academia discursiva, que eu tenho uma garantia incondicional para você. E quando eu digo incondicional, é que não tem nenhum tipo de condições. Ela é bem simples. Em 15 dias, se você não estiver gostando, ou se você, por qualquer motivo, não quiser mais participar da academia discursiva, você manda um e-mail pedindo o cancelamento e você recebe o seu dinheiro de volta. Então recebe os R$87 de volta, sem taxa, sem nada, tá? Então em 15 dias você tem um prazo aí para avaliar, você vai ter acesso a vários materiais, inclusive já tem material disponível, quando você efetuar a compra você já vai ser direcionado para uma área do aluno já com material para você começar a estudar. Mas se você durante 15 dias olhar os materiais e tal, não sei o que, baixar os materiais, falar, Bruno, não gostei não, tal, não vou poder continuar, R$87, toma ele de volta. Por quê? Porque eu acredito que realmente é um concurso diferenciado, é um treinamento diferenciado, e se você realmente está focado em ser aprovado, você vai querer muito participar. E segundo, tá? É sem fidelidade. E aí, eu digo sem fidelidade porque existem muitos serviços de assinatura no mercado. E o serviço é assim, você paga aí R$100 por mês para você poder participar e ter acesso a todos os materiais, etc. Tá? Só que não são R$100, são 12 vezes de R$100, né? 12 vezes R$100. E o que acontece? Eles te dão garantia, 15 dias de garantia. Só que aí, quando chega em 15 dias de garantia, a pessoa ela não pede a garantia. Só que aí, quando chega em 2 meses, ela fala assim, poxa, eu não quero mais não participar. Beleza, mas a garantia era 15 dias. Só que você tem que pagar 12 vezes de 100. Então você vai pagar uma multa, etc. Não, aqui não tem isso, não tem isso. Aqui é sem fidelidade. Você fica quantos meses você quiser. Você fica quantos meses você quiser na academia discursiva. Você quer ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quantos meses você quiser, você pode ficar. Terá acesso a todo o material e poderá continuar a praticar a redação sem problema nenhum. Então, essas são as garantias que eu passo para você realmente se tornar membro da academia discursiva. É um serviço que realmente é um treinamento que realmente eu consegui transmitir muito do que eu gostaria. É um treinamento que eu vejo que os alunos que estão participando estão gostando muito, inclusive eu já recebi vários depoimentos falando que o treinamento é diferenciado, que o treinamento está proporcionando um desempenho melhor nas provas discursivas, e eu tenho visto isso nas correções. Pega a primeira correção de um aluno e fala assim, nossa, cara, nessa correção, com essa prova aqui, ele era eliminado do concurso. E aí, com 2, 3 redações, o aluno já está com uma redação que eu olho e falo assim, nossa, essas redações aqui são notas altas no concurso. Então, assim, um período muito curto de tempo, o nível de desempenho dos alunos na correção, o nível de desempenho dos alunos na prática da discursiva melhorou muito. Por quê? Porque o treinamento é focado nisso, em tirar a maior nota. Então, aguardo você e tenho que te alertar sobre uma situação. Primeiro, o recurso ele tem correções individuais. Por ter correções individuais, e sou eu que faço essas correções individuais, por ter correções individuais, eu não posso pegar muitos alunos. Então, o treinamento ele tem um número limitado
de pessoas, não tem, até porque se eu pegar várias pessoas eu não consigo entregar o serviço, isso não é bom para mim. Eu gosto de manter uma qualidade para ver esse nível de desempenho dos alunos. Então, tem um número limitado de vagas, então se você deixar para comprar depois, pode ser que não tenha mais vagas. E segundo, eu quero começar a turma com todos os alunos juntos ali, né? Então, eu quero que todos os alunos comecem mais ou menos no mesmo tempo. Então, eu não vou deixar a academia discursiva aberta por muito tempo. A academia discursiva vai ficar aberta só até terça-feira, tá? Terça-feira, 23h59, esgota, fecha, e aí a partir de quarta-feira a gente já está com uma turma que vai seguir se preparando para a prova discursiva e não tem previsão de abertura de uma nova academia discursiva para a área de controle. Então, se você realmente quer ser aprovado, se você tem o interesse de ganhar salários acima de 10, 15, 20 mil reais, se você tem interesse em trabalhar na área de controle, em alguma área correlata, e quer ir bem na prova discursiva, está focado em tirar a nota máxima, eu te convido a fazer parte da Academia Discursiva. O link está disponível aqui embaixo ou em algum lugar desse vídeo. Clica lá e garanta a sua vaga. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode entrar em contato comigo em diversos meios de contato, Instagram, Facebook ou no site do Você Concursado, que eu vou ter o maior prazer em esclarecê-las para você, ok? Então te aguardo na Academia Discursiva. Forte abraço e bons estudos.